Eu quero que os irmãos leiam comigo no livro de Gênesis, amém? Hoje é o culto da família, amém, igreja? Muito maravilhoso. Nós sempre, o Espírito de Deus está nos levando a estar orando, né, intercedendo pelas famílias. E temos bastante exemplos maravilhosos da palavra de Deus e algumas coisas nós podemos retirar para as nossas vidas, que o Espírito de Deus vem trabalhando no nosso coração. No livro de Gênesis, capítulo 37, vai relatar a história de uma família, especificamente de um jovem, né, chamado José, que passou por duras provas dentro da família, mas ele foi vencedor. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Amém? Posso ler com a igreja? Diz assim: e habitou Jacó na terra da sua peregrinação e de seu pai, na terra de Canaã. E essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovens. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e traziam más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era o filho da sua velhice. E lhes fez uma túnica de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros os filhos, o odiaram-no e já não lhes podiam falar pacificamente. Amém, igreja? Só até aqui para a glória de Deus. Hoje o culto é de famílias. E uma coisa é certa, irmão. Em todas as famílias há problemas. Às vezes nós queremos, né, pensar, eu sirvo a Deus, eu oro ao Senhor, minha casa está na presença de Deus. E por que há problemas na minha casa? E por que há algumas coisas que às vezes a gente não sabe como compreender ou entender? Mas se nós formos para um dos primeiros versículos do livro da Bíblia, lá em Gênesis, nós vemos que Adão e Eva também, ao formar a sua família, também tiveram problemas. Amém, igreja? Então, ter ou não um problema em nossa família, isso não diminui, isso não deixa o nosso Deus menor ou impotente diante dos problemas. Pelo contrário, o nosso Deus fica ainda maior, fica ainda mais poderoso, aleluia, quando surgem dificuldades, obstáculos em nossa vida, e principalmente, igreja, quando surgem obstáculos na nossa família, que é a área a qual a gente fica assim, como se querendo pôr numa redoma de vidro, porque a família é algo que abala todas as estruturas do nosso ser. Quando temos problema na família, você pode ter dinheiro no bolso, mas isso não importa nada. Quando temos problema na família, você pode ter um bom emprego, mas isso para você não vale nada. Não importa, quando há algum problema na família, tudo que é bom, aparentemente, à nossa volta, deixa de ser o melhor, porque o melhor para nós é quando a nossa família está em harmonia, quando a nossa família está em paz. Amém, igreja? É o melhor que nós podemos obter da presença de Deus, é como o nosso pastor já nos ensinou nessa noite, é gozar da paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? E nós vemos que esse jovem, o José, que nós aqui estamos falando hoje, ele já começou a ter problemas ainda muito jovem, né? Ele ainda nem tinha formado a sua família, ele ainda não tinha nem responsabilidades, na verdade, entre aspas, por família, mas aos 17 anos, José, ele já se sentia responsável pela família dele, ele já se sentia responsável pela família, pelos seus irmãos, por sua casa, ele já se sentia responsável que sobre ele, sobre os seus irmãos, ele tinha um nome a zelar, ele tinha na verdade um legado para deixar para a sua família. Ele tinha cuidados com a vida do seu pai, ele queria preservar a casa do seu pai. E porque seus irmãos não tinham o mesmo discernimento, os seus irmãos não tinham a mesma compreensão, para eles não importava se o nome da família fosse para a lama, para ele não se importava se o nome da família deles fosse, né, chacoalhado, tivesse na boca das pessoas, levassem a fama do seu pai a uma vida de
de fracasso, mas José se importava. Amém, igreja? E quando nós nos importamos com as pessoas pelas quais nós amamos, igreja, nós enfrentamos inimigos, nós enfrentamos adversidade, inimigos se levantam contra a nossa vida, porque você se importa sim com a sua família. E José é exemplo de que aos 17 anos, ele compreendia bem o que era uma família. Amém, igreja? O que não acontece hoje, muitos dos nossos jovens, eu sou mãe de 6 filhos, amém, igreja? Muitos dos nossos jovens não se importam, eles não se preocupam o que significa a família. Eles até querem formar uma família, mas eles não fazem nem ideia do que realmente simboliza uma família. Eles não fazem ideia, mas José fazia. José tinha, e quando a Bíblia diz que ele levava más notícias dos seus irmãos ao seu pai, e isso provocava a ira dos seus irmãos, algumas pessoas, até eu já vi pessoas no púlpito dizendo, José era presunçoso, ele queria ser melhor do que os irmãos. Não, ele velava pela casa dele. E a pessoa, irmão, que vela pela sua família, ele vai aprender a velar pela obra de Deus. Ele vai ter cuidado na casa de Deus, porque ele não vai ter você apenas como uma pessoa comum. Para você, de verdade, ele é seu irmão, ele cuida de você. Amém, igreja? Ele se importa com você. E José estava aqui, na verdade, querendo apenas proteger a família. Ele estava aqui querendo apenas, igreja, que os seus irmãos caíssem em si e vissem que o caminho que eles estavam tomando não ia levar a casa deles a uma vida de sucesso. Eles não iam levar a casa deles a uma vida que pudesse realmente gozar da bênção do Senhor. Porque é uma casa, igreja, que ela está sob maldição, sobre rebeldia, desobediência. Infelizmente, a mão do Senhor não vai poder estar para abençoar. E se você quer a mão de Deus sobre tua vida para abençoar, vamos começar a obedecer a Deus. Amém, igreja? Aleluia. E José estava preocupado com isso. Sabe por quê? Porque ele era um menino inteligente. Ele queria viver debaixo da bênção. Hoje os nossos jovens, eles querem o melhor. Eles querem tudo de melhor. Né? Eles acham que o dinheiro do papai e da mamãe compra o melhor. Mas é engano. Quem pode nos abençoar é o Senhor. Amém, igreja? Às vezes os pais adultos também pensam dessa forma. Eles pensam que dentro das vossas casas, mentindo, enganando, sendo falsos, hipócritas, e trabalhando e ganhando bem, eles podem dar o melhor para os seus filhos. É também mentira e engano do diabo. Aleluia. Quem vai prover o que realmente, irmão, vai poder ser bênção na sua vida, vem da parte do Senhor. Aleluia. E José não queria apenas que o seu pai tivesse muitas ovelhas no campo. Que na verdade o seu pai, Jacó, tivesse muitas terras. Mas ele queria preservar o bom nome, principalmente a hierarquia. Como nesta noite foi falado que Timóteo, ele velou. Timóteo foi instruído por Deus, pela sua família. E José queria trazer esse legado para a vida dele. Aleluia. De ser instruído pelo Espírito Santo. E ele tinha esse cuidado, igreja, quanto os seus demais irmãos não estavam nem aí, né? Eles estavam cantando aquela música, tô nem aí, né? E tem muito crente dessa maneira nos dias de hoje. Tô nem aí, meu pai ora, minha mãe ora, os pastores oram, meu nome está no caderno de oração, minha foto está lá no monte, não tô nem aí. Não façam isso, queridos, porque vai chegar um momento em que Deus, irmão, ele vai querer especificamente algo só com você. Amém, igreja? É particular, não vai ter papai, não vai ter mamãe para te ajudar. Não vai ter. Eu passei por isso. Amém, igreja? Chegou um momento da minha vida, há um tempo espiritual da minha vida, que eu, jovem, não estou nem aí, protegida pelas rezas de minha mãe, protegidas pelos costumes de minha mãe. Aí chegou um dia que Deus disse, agora é só eu e você. Não tem mais nada de mamãe, nada de papai. E isso, irmãos, às vezes a gente aprende a duras provas. Amém, igreja? Mas José mesmo não precisando, irmão, passar por provas, mas porque era plano de Deus. Mas o que eu quero trazer para a igreja hoje não é apenas o plano de Deus de levar José até onde o Senhor gostaria de levar, mas trazer uma reflexão para o nosso coração da importância e do zelo, irmão, que nós temos que ter por nossa casa e por nossa família. E fazer sim,
que as pessoas que estão à nossa volta, nossa família, nossos filhos, pais, às vezes as ideias dos seus filhos. Eu gosto sempre de ouvir minhas filhas, porque às vezes a gente pensa assim, eles é jovem, pensa qualquer coisa. Não, é importante dar ouvido, é importante pensar, aleluia, tentar pensar o que na verdade eles estão querendo passar para nós, o que é que eles imaginam, e a gente dentro desse contexto, poder levar eles a uma realidade, sem os aborrecer, sem os distanciar de nós. Amém, igreja? Porque tem muitos pais perdendo seus filhos para os traficantes, para o mundo do crime, da prostituição, porque não param 10 minutos para escutar o que o filho quer dizer. Eu já sei, essa semana eu vi um pai fazer isso. O pai se aproximou do filho e disse, pai, eu já sei o que você vai dizer. Aleluia. E esse filho saiu, sabe como, da presença do pai, adulto, 28 anos, de cabeça baixa e chorando. É certo, irmão? Você não sabe o que você vai dizer, espera ouvir. Amém, igreja? José, ele tinha essa intimidade com Jacó. Amém? Todas as vezes que José chegava até o seu pai, que agora já é Israel, ele tinha tempo para ouvir José. Amém, igreja? Ele tinha tempo, sabe por quê? Porque José sempre mostrou para o seu pai que ele tinha um cuidado com a casa dele. E nós precisamos, irmão, nos dias de hoje, não ter só o cuidado de cuidados de pôr uma porta segura, de ter um portão, uma câmera na rua, para que você não seja roubado, mas ter o cuidado de que o diabo, ele vence tudo isso. E ele muitas vezes, irmão, entra dentro da nossa casa e não rouba os nossos aparelhos de eletrodoméstico, não rouba o seu cofre, mas sabe o que ele faz? Ele rouba os nossos filhos. Ele rouba o maior tesouro, porque para nós que somos pais, o nosso bem maior dentro da nossa casa é os nossos filhos, é a nossa casa. Amém, igreja? Isso acontece em todas as áreas. Né? Às vezes os maridos são saqueados. Né? O inimigo entra dentro da sua casa, rouba as suas esposas e ele nem percebe. Vice-versa, muitas das vezes acontece também com as mulheres. Estamos ocupadas com tantas coisas, preocupadas com tantas coisas. O diabo entra e rouba de dentro de casa a pessoa a qual você amou, que você queria para viver o resto da sua vida. Mas a gente fica disperso e o diabo pega essa oportunidade e leva pessoas que você ama para longe de você. No caso de José, ele foi levado para longe da sua família. Eu creio que não porque Jacó ficou disperso, mas faltou dentro dessa família equilíbrio, amor. Amém, igreja? E também, claro, ia ter uma promessa de Deus a se cumprir na vida de José. Mas para José entender tudo isso, ele teve que passar por situações difíceis. Ele foi vendido, né? Ele foi, na verdade, arrancado da sua família. E não tem coisa pior, igreja, do que você ver as coisas que você ama ser arrancado das suas mãos e você não poder fazer nada. Mas eu quero que nessa noite você creia que Deus neste lugar está aqui para nos ensinar, amém? Nos tratar. Nós temos visto, irmãos, que os nossos governantes, para adquirir nossa confiança, o nosso voto, para eles permanecer mais da tempo nas suas cadeiras confortáveis, eles estão preocupados em construir hospital e colocar médicos para cuidar de várias doenças, porque é importante, realmente nós necessitamos. Mas o hospital mais importante da terra é a igreja do Senhor. Aleluia. Nós somos, na verdade, igreja, nós é que não nos tomamos posse do valor que Jesus nos deu. Nós somos o povo mais abençoado da terra. Porque tem milhares de pessoas dentro de hospitais, em filas de hospitais, esperando, irmão, uma consulta com um médico especialista, quando na verdade, se ele colocasse o pé dentro de uma igreja como essa, ele sairia curado para a glória de Deus. Porque a maioria das enfermidades, igreja, a maioria das pessoas que estão se considerando enfermas e desenganadas pela medicina, não é problema para a ciência, é problema para ser resolvido dentro da casa de Deus. É problemas, igreja, para ser tragos não a um psicólogo, não a um médico, mas é problema para ser trago a um altar simples como esse, a um lugar simples como esse, onde não há equipamento de luxo, onde não há médicos, mas há o Senhor dos senhores, médico dos médicos, que trata e cura e arranca todo o mal pelo poder que há no nome de Jesus.
José tinha todos os motivos para ser um homem frustrado, revoltado, um homem que não quisesse mais nada com a família. Ele era para ter uma família desestruturada, mas igreja do Senhor, quem tem reservas de Deus, sabe passar pelo deserto. Amém, igreja? Por isso, nessa noite, você esteja aqui nessa noite adquirindo o poder de Deus para as vossas vidas. Poder de Deus para as vossas vidas. Amém, igreja? É isso que você vai buscar nesta noite. Poder de Deus para as vossas vidas. Não é que você vindo aqui, os seus problemas estão todos solucionados. Lá no seu lar você não vai ter problema. O seu filho vai ser agora só bênção. Não. Vai ter algum problema. Vai vir alguma coisa sobre a tua vida. Mas tem algo poderoso sobre a tua vida. Poder de Deus. Que na hora que o mal bater na sua porta, ele não vai sentar no seu sofá e ficar lá fazendo sala, não. Você vai mandar ele embora pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus de Nazaré. É isso que Jesus quer fazer quando ele reúne um povo como esse. Amém, igreja? Ele não nos reúne apenas para nos ver, abraçar, cantar uns hinos, não. Ele nos reuniu aqui nessa noite para entregar nas nossas mãos o poder dele, para desfazer as obras do diabo. José, ele venceu tudo isso, igreja, porque ele tinha propósito. Pessoas que têm propósito são vencedoras. Amém, igreja? Primeiro, ele era um homem inspirado por Deus. Era um jovem que ele já recebia revelações de Deus. Ele era um jovem diferenciado. E o mais importante, ele não se esquecia que Deus tinha promessa dele sobre a vida dele. Mesmo sendo preso, mesmo sendo escravo, mesmo num poço, ele não se esqueceu que ele tinha promessas do Senhor para a vida dele. Tem pessoas, irmãos, que passam bem menos que José, que não chegam nem ao poço, que nem são vendidos, que não são nem tirados do meio das pessoas a qual ama, e já se sentem derrotados. Já dizem que Deus, aquilo não foi de Deus para a minha vida. A Bíblia diz que ele vai estar sempre comigo, mas não está nada. Eu estou agora passando por esse problema. Olha, querido, Deus prova a nossa fé. Amém, igreja? Você nunca vai poder dizer que tem fé se você não passar por dificuldades. Eu dizer que tenho fé e levar a minha vida sem nenhum problema, nunca vou poder saber se realmente na minha vida, dentro de mim, existe fé. Pode ter palavra de fé em meus lábios. Pode ter palavra de fé na minha boca. Mas eu quero ver se tem fé aqui, dentro do coração. Para vencer as lutas, para vencer a adversidade. Para esmagar a cabeça do diabo quando ele vier, irmão, querer humilhar a sua família. Eu quero ver se tem fé, meu querido, quando o inimigo, ele quer olhar cara a cara e quer te desafiar. Eu quero ver se você tem fé quando a enfermidade bate a sua porta. Mas você tem a autoridade de Deus e diz assim, olha, todas as enfermidades já foram levadas por Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. E assim essa palavra se cumprir na sua vida. Fé é isso. José, ele tinha essa essência. Por mais que ele tenha passado por tudo isso, ele tinha a essência de que tinha promessa de Deus na vida dele. E todo esse momento de dificuldade, todos os anos que José passou, igreja, ele tinha em seu coração, sabe o quê? O desejo de rever o seu pai. Amém? De rever sua família. Quantas pessoas, irmãos, às vezes tem o seu parente, o seu irmão do lado da casa dele, pertinho, na rua de trás. Ele não tem desejo de vê-lo. Não é verdade, irmãos? Mas essas mesmas pessoas, muitas das vezes, querem ser curadas. Elas querem ser abençoadas. Elas querem que Deus os exalte. Você sabe por que José foi exaltado, irmão? Porque mesmo nas provas, ele nunca pensou em humilhar os seus inimigos. Ele nunca projetou no seu coração e tem uma oportunidade de vingar com seus irmãos. Não. Ele tinha só um propósito, da promessa do Senhor se cumprir na vida dele. Ele queria era que seus irmãos estivessem vivos, para que contemplassem o que Deus prometeu, era o Deus que ia para cumprir na vida deles. E nós precisamos, irmãos, não procurarmos um psicólogo para sermos tratados das nossas feridas da alma, mas procurar Jesus de Nazaré. Amém, igreja? José, ele tem todas as características de ter sido um jovem ferido, né? Uma pessoa rebelde, ruim, má. Mas tudo aquilo de ruim que aconteceu nele, ele extraiu coisas boas para a vida dele. Ele extraiu coisas excelentes para a vida dele. Ele não deixou que os ressentimentos dos seus irmãos, a Bíblia fala claramente que os seus irmãos já não falavam com ele pacificamente. Porque o ódio dentro do coração dos seus irmãos era muito grande, igreja. Sabe por quê? Porque José verdadeiramente era diferente. Chega a Faraó dizer,
o faraó dizer que não havia homem no meio do seu povo que tivesse sobre ele o Espírito de Deus. Amém, igreja? Como estava sobre a vida de José. Então, amados, o que nós aprendemos com a lição da vida de José, o sofrimento dele, esse momento que foi tão difícil para José, é de que, apesar de tudo, o que era mais importante para José não era ser governador do Egito, não era ser amigo de Faraó, mas era ser amigo da família dele. Amém, igreja? Era ser amigo, era voltar, era que os seus irmãos compreendessem que tudo aquilo que havia sobre a vida dele não era porque ele era orgulhoso, soberbo, mas era porque Deus tinha o escolhido para ele ser um diferencial no meio dos seus. Deus te escolheu, irmão, Deus me escolheu. Eu sei que quando Deus nos escolhe para uma boa obra, para evangelizar, para pregar as boas novas. Eu sei que quando o Espírito de Deus, irmão, vai começando a moldar a nossa vida, aquelas pessoas que ainda não são tocadas pelo Espírito Santo, elas acham que você é chato, elas acham que você agora quer ser o santo, quer ser a santa, e ficam como essa família de José, os irmãos de José, que a Bíblia diz que eles não falavam mais com ele pacificamente, eles aborreciam, não queriam conversa com ele. Às vezes na nossa família, irmão, acontece isso, mas faça diferença, aleluia. Se alguém não se chega, se alguém te isola, se alguém te deixa de lado, se alguém não convida você para participar da vida dele, não é por isso que você vai fazer o mesmo, você vai mudar, você vai fazer a diferença, porque José fez diferença, amém, igreja? E ele foi abençoado por fazer a diferença. Mas ultimamente, nos últimos dias, o que nós mais vemos é assim: ah, ele não fala comigo, eu também não falo com ele. Ah, meu irmão não quer conversa comigo, eu também não quero com ele. Mas, irmãos, se você orar, Deus vai preparar um momento especial em que você, não é você, mas o Espírito de Deus vai ter palavras que vai quebrar aquela pedra que está lá no coração. Tem pais intrigados com filhos, tem filhos intrigados com pais. E isso, irmão, impede muito a glória de Deus se manifestar com plenitude no meio da igreja. Amém, igreja? As barreiras têm que ser quebradas. Os empecilhos que o diabo tem colocado nas nossas vidas, irmãos, não é para outra coisa. É para que a glória de Deus, ela não seja derramada com abundância, como Ele quer que seja. Aleluia. O que muitas vezes nós sentimos que Deus está em contra-gotas, igreja, derramando de contra-gota a sua glória, porque Ele não está achando lugar para derramar em abundância. Amém, igreja? E muitas vezes, irmão, quando a gente visita lares, quando a gente trabalha no campo, lá a gente visita muito lá, a gente vai a muitos lugares e nós sentimos essa opressão. Deus quer operar, Deus quer fazer, Deus quer manifestar, Deus quer batizar com o Espírito Santo, Deus quer entregar dons à igreja. Mas, devido à dureza dos nossos corações, o Senhor vai dando de pouquinho. Ele vai esperando as pessoas serem tratadas, esperando as pessoas serem curadas, esperando as pessoas quererem a cura. Gente, nós nos humilhamos muitas das vezes, mendigamos muitas das vezes a atenção de um médico, de um especialista, para que ele dê um diagnóstico sobre uma enfermidade, e ele nem tem poder de curar, ele não tem poder de fazer nada. Me desculpe os alunos que estão aqui estudando para medicina, né? Porque é verdade, viu, amados? Vocês que estão se preparando, só quem tem poder para curar é Jesus. Eles dão algo parcial, mais ou menos, talvez, mas Jesus é com certeza. Jesus cura, a enfermidade não volta, aleluia, porque o que mata-nos, igreja, é a enfermidade da alma. Nós precisamos, irmãos, ser curados. José foi um homem que ele foi tratado pelo Espírito Santo. Aleluia. Em suas aflições, em suas dores, e nas noites em que ele chorava com saudade do seu pai, ele não tinha sentimentos de vingança, ele tinha sentimentos de amor. Se você tem sentimentos de tristeza no seu coração porque alguém te feriu, após transfira essa tristeza por amor e diga: Senhor, a partir de hoje eu quero amar a minha família. Ela é imperfeita, ela não é a família, pai, que talvez eu queria que fosse, e não vai ser, meu querido, porque nós não podemos fazer a nossa família como um projeto de uma casa, como um projeto de um edifício. Eu quero esse edifício assim, eu contrato um profissional, uma pessoa que esteja capacitada na área, ela vai deixar exatamente como você quer, ou como eu quero. Mas família, meu querido, não é. Ela é todo dia que nem um quebra-cabeça, amém?
Todos os dias você vai ter que mexer em alguma das pecinhas. O Espírito Santo trabalha, nós damos liberdade, Ele vai operando e nós vamos podendo vivendo na graça dia após dia, na graça dia após dia, na graça dia após dia. Por isso precisamos da graça de Deus. Amém, igreja? Nós não temos os filhos que a gente projeta, nós fazemos sonhos, eles sonham outra coisa. Os nossos filhos também sonham a nosso respeito. E muitas das vezes também nós decepcionamos os sonhos dos nossos filhos. Sim ou não, igreja? Eles fazem projetos sobre as nossas vidas que muitas das vezes nós não queremos nem ouvir. Ah, pai, eu queria que você fosse. Não quero nem saber. Mas a gente erra quando faz isso, amém, igreja? José, até mesmo José, quando falava ao pai dos seus sonhos, seu pai ficava meio, meu filho, mas isso não é possível. Você ser maior que eu, maior que sua família, né? Mas era algo de Deus, ele não entendia. Ele não entendia o que Deus queria fazer. E às vezes, igreja, nós não estamos entendendo o que Deus quer fazer na nossa família. Né? E a única coisa que nós fazemos é deixar de amar. Na verdade, às vezes nós transferimos, acontece muito isso, igreja. Tem pessoas que transferem o amor que ele tinha que ter pelo pai dele, pelo pai de um amigo, pela mãe de uma amiga. Amém, que você tem que amar sim o pai do seu amigo, respeitar. Mas você não transfira o amor daquelas pessoas que verdadeiramente são os alicerces da sua família. Amém, igreja? Conquiste pela fé o coração da sua família. Amém, igreja? Conquiste pela fé o coração daqueles que foi quem te colocou no mundo, foi quem te cuidou de você, foi quem chorou com você, foi quem sofreu com você, aleluia. Porque José, ele não esqueceu, igreja, dos princípios, e apesar de tudo que ele teve que ir para outro povo, outros costumes, fazer outros amigos, com certeza. Quem não queria ser amigo de José, né? Quem não queria, o homem era chique, né? Todo mundo queria ser amigo de José. E ele com certeza tinha muitos amigos, mas faltavam os seus amigos, sua família. Amém, igreja? Ele tinha muitos amigos, era importante, né? Mas faltava para José o abraço dos seus irmãos, o abraço do seu pai. Ele queria almoçar com a sua família, ele queria passar um domingo com a sua família. E é isso que nós precisamos ter em nosso coração. Por mais que tenhamos muita gente em nossa volta. Mas o que Deus, assim, eu sempre digo, as pessoas às vezes falam, irmão, diz, olha, quando você está com a sua família, você está celebrando a Deus. Amém, igreja? Quando você passa um momento com a sua família, você está agradando ao Senhor. Às vezes tem pessoas que deixam de passar 1 hora com a sua família e passam com estranhos. Perde, né? Podia estar lá, passar meia hora com seu familiar, com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, conversando, vendo um filme, vendo pipoca, fazendo alguma coisa. Mas não, deixa para lá. Ah, não, ele não vai com a minha cara. Se a igreja orar, irmão, toda a potestade do inferno cai por terra. Amém, igreja? Eu não estou falando apenas, irmão, por falar, não. A minha filha mais velha, o diabo, porque só quem faz isso nas nossas vidas é Satanás. Ela chegou a um período, já estou concluindo, pastor. Amém? Ela chegou, estou dando um testemunho meu, amém, igreja? Não estou falando de pessoas, estou falando de mim. Ela chegou a um período onde eu estava no Nordeste, lá em Jaguaribe, quando nós levamos a primeira vez o Ministério de Casa de Refúgio, que ela ficou tão oprimida pelo diabo, que se ela me visse passar por uma rua, ela passava para outra calçada. E aí, irmã, você fez o quê? Ficou revoltada com ela? Não, eu fui chorar nos pés do meu Senhor. E eu disse ao meu Senhor e disse a Satanás em bom tom, disse, olha Satanás, você não tira minha filha dos meus braços. Ela vai voltar para os meus braços, porque os teus não é o lugar dela. O lugar dela é nos meus braços, é dentro da minha casa, debaixo da minha proteção. Eu sabia que era coisa do diabo. E passou-se alguns meses, por cerca de 5 meses, igreja, eu sofrendo isso. Eu vi a minha filha, ela saiu, foi embora para a casa da avó sem nenhum motivo. Disse que ia para lá, que queria morar com a avó e tal. Com 6 meses que ela fez isso, eu estava na minha casa orando. Quando de repente a porta bate, eu tive que levantar, porque a porta bateu, de repente alguém entrou, né? Eu levantei de súbito, ela caiu em cima de mim chorando. Mamãe, me aceite de volta. Amém, igreja? Eu orei pela minha filha. Louvado seja o nome do Senhor. Ela me abraçou, chorou e aos prantos. Eu disse, filha,
Eu nunca te rejeitei. Mas eu tive conselhos. Deixa ela para lá. Não vá atrás dela não. Não se humilhe não. Você não tem motivo. Realmente eu fiquei na oração. Fiquei pedindo ao Senhor. Eu fui sim algumas vezes atrás dela. Vi que ela estava ainda endurecida. Mas eu orei ao Senhor. Clamei ao Senhor. E disse: Senhor, os pés. Ela saiu com os pés dela. E o Espírito de Deus vai fazer ela voltar com os pés dela para dentro da minha casa. Aleluia. Hoje mora bem do meu ladinho, né, pastor? Mora do meu ladinho. Minha filha é uma bênção hoje para mim, para a glória de Deus. Mas sabe por que o diabo queria fazer essa barreira, igreja? Porque ele sabia que hoje ela seria bênção em minha vida. Você sabe por que o adversário muitas vezes, irmão, quer fazer barreira entre você, seu familiar, seu pai e sua mãe, né? Ou filho contra o pai, ou às vezes a esposa, né? Sem dificuldade de ter comunhão com o próprio esposo ou vice-versa, porque o inimigo está sabendo que você é bênção na vida dele. Você é bênção na vida dela. Amém, igreja? Então Deus me deu essa grande vitória. E eu creio, irmãos, nessa noite que o Senhor está derramando uma porção gloriosa do poder dele, porque a palavra dele foi pregoada. Amém, igreja? Nós trouxemos aqui um exemplo da vida de José, porque ele foi um jovem vitorioso. Amém? Ele realmente venceu em todas as áreas da vida dele. Ele foi vencedor, ele venceu toda a obra, toda a luta que ele tinha que passar, ele venceu. E uma das coisas que ele, sabe, não abriu mão. Uma coisa que ele não abriu mão. Ele podia até dizer assim: agora eu tenho tudo. Tenho mulher, filhos, sou rico, importante. Vou atrás da minha família, para quê? Eu quero lá eles perto de mim. Mas ele queria. Amém, igreja? Ele desejou. Ele tinha tudo que ele quisesse, né? Mas ele desejou a família perto dele. Então deseje, meu querido, os seus familiares. Eles podem estar... mas ele está nas drogas agora, irmã. Não, mas você vai orar, ele vai ser liberto. E ele ainda vai sentar na mesa contigo. Ele está na bebida, mas você vai orar, ele vai ser liberto. E ele vai sentar contigo, vai tomar o cálice do Senhor contigo. Amém, igreja? Irmãos, que Deus abençoe os irmãos nessa noite. Que o que o Espírito de Deus, irmão, tenha falado nessa noite possa encontrar guarida em nossos corações. Amém, igreja? E que a igreja aprenda cada dia mais a amar. Porque a Bíblia diz que a igreja do Senhor começa em casa. Amém? Então, se a igreja estiver bem em casa, se nós aprendermos a estar bem em casa, essa igreja vai bombardear o inferno. Lá na sua vizinhança, o diabo não tem poder mais sobre a vida dos seus vizinhos, porque você é uma igreja forte, amém?